Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa BibVirt apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. No programa de hoje começaremos a série Novelas. Maçom Moisés, em seu livro A Criação Literária, Prosa, editora Cultrix, São Paulo, faz uma excelente abordagem desta categoria literária. São dele as palavras. Entendida conforme os parâmetros em que nos movemos, a novela já era embrionariamente cultivada na antiguidade greco-latina. Misturando o relato historicamente verídico ao fantástico ou mítico e apelando para a poesia e mesmo para digressões oratórias e retóricas, a ficção clássica serviu de berço não só à novela propriamente dita, como a outras modalidades literárias em voga na Idade Média. O desfiar de aventuras ou experiências visando ao entretenimento é um ingrediente fundamental na configuração da novela. É sabido que as canções de gesta giravam em torno de acontecimentos de guerra. Foi na França que a moda floresceu. Cantada por trovadores, as canções de gesta confundiam o fantástico com o plano verídico, ambos ligados com os feitos de guerras, assim conjugando o espírito cívico ao estético. Mas a narrativa crescia cada vez que o trovador se dispunha a repeti-la. É fácil imaginar que a partir de certo instante não só estavam desfigurados os pretextos heróicos de guerra efetivamente travada, como a extensão do poema havia atingido limites extremos. E como a memória individual fosse incapaz de retê-lo na íntegra, fazia-se imperioso transcrevê-lo no pergaminho, a fim de conservá-lo. Entretanto, aconteceu algo de inesperado logo após a transliteração. As canções passaram a ser lidas com acompanhamento musical nos saraus da corte. O ato de ler em público deve ter condicionado em alguns casos, pois os fidalgos eram no geral analfabetos, o desejo da leitura individual e solitária. Contemporaneamente, o alargamento desmesurado do texto levou a pôr em prosa o conteúdo já de si narrativo dos versos. Daí para a prosificação foi um passo. E com a prosificação de algumas canções de gesta, independentemente do fato de outras respeitarem a versificação primitiva, a novela despontava como forma autônoma e caracterizada. O primeiro exemplo que merece referência é a Demanda do Santo Graal, adaptação portuguesa levada a efeito em meados do século XIII, por volta de 1240, do original francês do século anterior, intitulado La Quête du Graal, prosificação de um trecho de velha tradição bíblico-céltica, antes posto em versos sob o título de Perceval. Crescendo continuamente ao longo dos séculos, o tema da busca do cálice, em que José de Arimateia colheu o sangue de Cristo, foi agregando outras narrativas pertencentes à mesma linhagem novelística, como a morte do rei Arthur e o caso amoroso entre Lancelot e Guinevere. Era a novela de cavalaria que emergia, logo tornada protótipo de um tipo de comportamento e de visão da realidade que permanecerá no gosto popular até hoje, como se pode observar nos filmes de cowboy, expressão atual daquele remoto filão novelesco. A novela de cavalaria, repondo uma cosmovisão heróica semelhante à das epopeias greco-latinas, correspondia à ânsia de mitos e heróis existente no íntimo de cada indivíduo. No próximo programa, conheceremos um exemplo clássico deste gênero. A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos.
Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.